Vamos falar então agora da ancilostomíase, uma doença conhecida também popularmente como amarelão, tá? Bom, então a ancilostomíase é uma verminose que pode ser causada tanto pelo ancilostoma duodenale como o Necator americanus. Então nós temos dois parasitas que podem causar essa doença conhecida como amarelão. Esses dois vermes são asqueumintos, ou seja, são vermes cilíndricos, tá? De pequenas dimensões. Então, eles medem ali entre 1 e 1,5 centímetro. Essa doença também, além de ser conhecida como amarelão, ela é conhecida também como a doença do Jeff Catatu, mal da terra, anemia dos mineiros, opilação. Então, tem vários nomes aí popular para essas doenças. Para vocês terem uma ideia de quão popular é de quão comum é a contaminação do ancilostoma, tá? As pessoas que têm essa verminose, que são portadoras dessa verminose, elas ficam pálidas, com a pele bem amarelada, porque os vermes vivem no intestino delgado e eles têm placas cortantes ou dentinhos, tá? Que vai rasgar a parede do intestino e eles vão ficar sugando o sangue. Eles ficam lá sugando o sangue por tempo indeterminado e vai provocar no indivíduo o quê? Hemorragia e anemia. Como que a pessoa então vai se contagiar? A pessoa se contagia ao manter contato com o solo contaminado por dejetos. Então, as larvas filarioides vai penetrar ativamente através da pele. Então, aqui a gente tem uma penetração ativa, tá? Quando elas são ingeridas, elas podem penetrar também através da mucosa. Então, as larvas têm origem nos ovos, que são eliminados pelas fezes do homem, tá? E aí, quando esses ovinhos estão no solo e acha condições ambientais boas, suficientes, esses ovinhos eclodem e liberam essas larvinhas que são conhecidas como filarioides. Aí, o indivíduo com o pé descalço pisa nesse solo contaminado, a larvinha vai penetrar na sua pele. Ou se ingerir, esses ovinhos aí vai eliminar, vai abrir lá no intestino delgado, vai penetrar pela mucosa. Bom, como que acontece o ciclo de vida desse verme, então? Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia. Então, os vermes adultos, eles vivem no intestino delgado do homem. Então, o homem é o hospedeiro definitivo. O ciclo monoxênico só tem o homem como hospedeiro, tá? Depois do acasalamento, os ovos, eles são expulsos com as fezes. Então, a fêmea do ancilostoma duodenale, ela põe até 30 mil ovos por dia, tá? E a fêmea do Necator americano coloca uma porção um pouquinho menor de ovos, ela põe até 9 mil ovos por dia. Eles são encontrados em condições favoráveis no calor, então eles gostam de calor e umidade, e torna-se embrionário 24 horas depois da expulsão. Então, depois que tem a evacuação, 24 horas depois eles já estão embrionados. A larva, então, vai ser originada, e essa primeira larvinha chama-se rabditoide, tá? Então, a larva que é originada ali é a larva rabditoide. Aí, essa larva sai da casca do ovo e passa a ter uma vida livre no solo, tá? Então, a larva rabditoide que saiu do ovo após a postura, ela vai ter vida livre no solo. Depois de uma semana, mais ou menos, essa larva rabditoide, ela pode penetrar através da pele do homem e agora ela se denomina larva filarioide. Então, ela sofre essa transformação de larva rabditoide para larva filarioide. E quando isso acontece, ela se torna a forma infestante. Então, a larva filarioide é a forma infestante. Aí, quando os indivíduos eles vão andar descalços nessas áreas, as larvas filarioides elas vão penetrar na pele, vão migrar para os capilares linfáticos da derme e, em seguida, passa para os capilares sanguíneos. Aí vão ser levados pela circulação até o coração e, finalmente, até os pulmões. Depois, o que elas vão fazer? Elas vão perfurar os capilares pulmonares e a parede dos alvéolos, vão migrar de novo para os brônquios, vão chegar lá na faringe. O que a gente vai fazer? Tossir e vai deglutir. Quando deglute, que é o ato de engolir, elas vão descer pelo esôfago e vão alcançar
o intestino delgado. Essa larva filarióide agora, quando ela chega no intestino delgado, ela se torna adulta. E aí, quando ela se torna adulta, outra contaminação, quando ela se torna adulta, ela vai fazer o acasalamento e vai fazer a postura dos ovos, tá? Outra forma de contaminação é pela larva filarióide encistada. O que acontece? Pode ocorrer, então, o encistamento da larva no solo, que vai ser ingerida oralmente. E daí vai alcançar diretamente o intestino delgado, sem percorrer todo esse caminho que eu falei para vocês anteriormente. Então, tem duas maneiras de se ter a infestação por essa larva, tá? Então, ela pode ser por uma penetração ativa ou por ingestão da larva encistada. Então, vamos resumir. As larvas, elas vão penetrar ativamente através da pele e atingem a circulação. Elas executam uma viagem semelhante àquela que a gente viu lá nas larvas da lombriga, migram do coração para os alvéolos pulmonares, né? Dos alvéolos, elas vão para os brônquios, traqueia, laringe, faringe, esôfago, estômago e intestino delgado, onde vão se transformar em adulto. Após o acasalamento no intestino delgado, as fêmeas vão iniciar a postura dos ovos, que vão ser misturados com as fezes e aí eliminados para o solo, tá? A diferença em relação à ascaridíase é que, nesse caso, os ovos eles eclodem no solo e liberam uma larva, tá? Então, lá na doença que a gente viu anteriormente, né? A doença, o vermezinho colocava o ovo e a larvazinha eclodia dentro do indivíduo. Aqui ela eclode no solo, tá? Então, em solos úmidos ou sombrios também, tá? E essas larvazinhas, elas permanecem vivas e se alimentam. E aí elas sofrem a mudança de cutícula lá e se torna a forma infestante, que é a filarióide, que a gente já comentou. Bom, quanto aos sintomas dessa doença, o que a gente tem de sintomatologia? No local da penetração das larvas filarióides, ocorre uma reação inflamatória, bem cheia, purulenta, tá? E no decurso ali, por onde pode ser observada a tosse ou a pneumonia, tem a passagem das larvas pelos pulmões. Também pode surgir perturbações intestinais, porque elas ficam ali no intestino no processo de reprodução, então pode provocar cólicas, pode provocar náuseas, e em decorrência da perfuração que essas larvas fazem no intestino também pode provocar hemorragias, tá? E essas hemorragias podem durar muito tempo, que pode desencadear uma anemia intensa e agravar cada vez mais o quadro, tá? Então, pode ocorrer complicações como desnutrição profunda, como ausência de menstruação, com partos com feto morto, e em crianças pode provocar até problemas de crescimento, tá? Bom, tratamento. Medidas de prevenção, construção de instalações sanitárias adequadas, de novo falo da educação sanitária, né? E o tratamento é o remédio clássico lá, o befênio, né? Também eficaz o pirantel, o mebendazol, o tiabendazol, o anita, tá? Então, todos esses remédios são eficazes no tratamento do ancilostoma duodenale ou do Necator americanus, que provoca essa doença conhecida como amarelão. Tranquilo? Então, isso é o que a gente tem para a doença ancilostomíase, ok? Então, até a próxima aula, que a gente vai falar da filariose, ok?